Eu sou Yasmin. E eu sou a Açucena. E você tá em mais um episódio do Errando em Público, o podcast onde a gente te conta os processos emocionais por trás de tentar criar uma rotina que faça sentido pra você, suas metas, seus hábitos e especialmente o lugar onde a gente erra em público, pra você saber que você também pode errar, que você pode experimentar as coisas, que a gente não é tão importante assim, não tem ninguém vigiando a gente. Isso. Gente, a gente tá gravando então do outro lado do Oceano Atlântico, aqui na Itália. Nós estamos em Florença nesse momento. Viemos aqui fazer um intercâmbio, aprender italiano. Um pó de italiano. A gente nem sabe se essa frase tá certa, por A exemplo. gente agora fala em 3 línguas em casa, porque a gente tá doido. Então, pra aprender, a gente falar fica... que fala, é grande. A gente se comunica, porque a comunicação não necessariamente... Isso, a Sucena inventa umas palavras, chama que é italiano. Eu entendo porque eu já entendi ela quando ela nem falava. E a gente finge que a gente tá falando várias línguas. Sim. Que delícia. É muito bom ser doido. Muito bom ser doida. E aí a gente tá aqui nesse momento, na Itália, Florença, berço do Renascimento, achando tudo o máximo, gastando dinheiro em euro, né? Moedinhas de ouro, e passando muito calor. Então, assim, nesse momento eu quero que vocês avaliem esse podcast só pelo fato de que a gente tá gravando sem nenhum ventilador ligado, sem nenhum ar-condicionado, num calor de 36 graus, com tudo fechado. E derretendo de suar. E aí também peço a gentileza de vocês de não reparar se escorreu um suor aqui na minha testa, porque é o que precisou ser feito pra gente conseguir pôr esse podcast no ar essa semana. Sim. E o que nós vamos conversar essa semana? E, gente, que maluquice, viu? Viajar internacionalmente, que maluquice. Florença, que maluquice. Fazer aula de italiano, maluquice. Ver italiano falando o dia inteiro, maluquice. A quantidade de turista, doideira pra caralho. E é isso. Com isso, começamos nosso episódio falando sobre... Aquela sensação que a gente tem, às vezes, quando tá tudo bem, de que alguma coisa vai dar errado. Como se cada segundo que a gente tivesse de paz fosse um presságio de que tá vindo uma coisa horrenda. E aí eu fico pensando aqui que a mídia colabora pra isso com aquela famosa frase a calmaria antes da tempestade. Você acha? Eu acho. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu achei que você veio tão do fundo da sua mente. Veio do fundo da minha mente mesmo. Saiu lá de dentro assim e veio na minha boca. Abriu uma caixa no seu inconsciente agora e falou, não, ok, que eu acabei de perceber. Exatamente. Então você acha que vem um pouco daí? Vem. E aí, gente, essa conversa é muito importante, realmente. Porque, vamos lá. Se a gente pensa que a calmaria é um presságio da tempestade, ok? Vocês já ouviram essa frase, pra começar? Que a calmaria vem antes da tempestade? Porque se for, aí você pensa assim, você tá em paz, acabou de realizar que você tá em paz, depois, sei lá, uma semana caótica, um monte de problema pra resolver, não sei o que, teve ali aquela uma semana que tudo simplesmente pareceu se encaixar, sabe? Aí você lembra dessa frase, ou enfim, dessa coisa e fica meio... Bom, então semana que vem vai ser horrível, né? Vai vir muita coisa muito ruim aí nos próximos 25 minutos, já que eu tô tão tranquila agora, porque eu não posso estar tão tranquila agora. E aí vira uma coisa meio contraintuitiva, né? Porque você tá tranquila, aí dura 30 segundos, e aí imediatamente seu cérebro fala, mas essa tranquilidade, sei lá. E aí você já deixou de estar tranquila. No momento que veio esse pensamento, você já não tá mais tranquila. Mas você ainda vai ficar batalhando na sua própria cabeça, falando, não, mas eu não posso ficar tranquila. Tipo, você já nem tá mais tranquila e o pensamento continua na sua cabeça. Realmente, a tranquilidade realmente acabou. Mas não aconteceu nada fora de dentro da sua cabeça pra essa tranquilidade acabar. Sim. E aí, vamos começar do começo, que eu dei uma animada aqui com essa coisa da calmaria, da tempestade. Que é o seguinte, primeiro, você sente isso? Você já parou pra reparar que, tipo, em momentos felizes da sua vida, em momentos calmos da sua vida, em momentos onde você tava fazendo grandes conquistas, de repente vem, sei lá, uma ansiedade, uma tristeza, uma sensação de que as coisas vão dar errado a qualquer momento, uma sensação quase de que você não merecia? Porque eu acho que vai um pouco nesse lugar. De tipo, tem alguma coisa errado, porque não era pra eu estar vivendo essa calma. Eu estar vivendo essa paz, eu estar vivendo essa tranquilidade nesse momento. Entendi, continua. Entendeu? E aí, gente, eu já vi isso acontece em 1 milhão de aspectos.
Eu vou trazer um aspecto aqui que eu já tive essas conversas muito com as minhas amigas, especialmente quando eu era, né, adolescente, que eu tinha um pouco essa noção maior de que tudo bem ficar um pouco tranquila, e as minhas amigas nem tanto, que é o seguinte, quando eu estava lá no meu ensino médio, assim, eu tinha nossa, tinha uma amiga específica, meu Deus do céu, ela adorava criar confusão na vida dela. Oh, Deus. Que é o seguinte, ela achava que toda vez que ela estava num relacionamento, e que o relacionamento estava Eu tentando, por sinais, entender quem que era. toda vez que ela estava num relacionamento, entendeu, né? Acho que sim. Que toda vez que ela estava num relacionamento, e que estava tudo bem, que estava tipo assim, calmo, tranquilo, não tinha muitas brigas, não Uhum. tinha muito ciúmes, não tinha muito conflito, não tinha muito não sei o quê, é que o amor estava morrendo, Ah, mas essa daí pega demais, né? né? Principalmente em relacionamento, eu acho que a calmaria. Aí que a mídia veio arrebentando, que aí nem é a calmaria antes da tempestade, não. O A seu, calmaria é o fim, é né? o fim, é o fim. Ah, você tá tranquila? Então pena, né? Que pena que o amor acabou. Vamos terminar semana que vem? É isso. Exatamente. E aí eu ficava pensando muito nisso, de tipo assim, ela ficava com uma pessoa ali um tempo, tava naquele. Era sempre assim. Ai, fulano traiu ciclano com ciclano, aí agora tá numa coisa de esconder um relacionamento de alguma forma, e aí não sei o quê, o que que eu vou fazer? Nossa, ninguém pode saber. No minuto que tudo se resolvia e oficialmente parava de ser uma grande traição, um grande mistério, um grande conflito, choradeira, liga pra cá, liga pra lá, aparece na porta da casa 4 horas da manhã e manda uma carta e não sei o que, não sei o que, e o outro fala que vai bater naquele outro, nossa senhora! A adolescência foi uma Não, época, né? pelo amor de Deus, né? Aqui, gente, é isso, tô falando de relacionamento, um relacionamento adolescente mesmo, mas eu acho que ilustra bem. Quando acabava tudo isso, passava a graça. Você tá entendendo? Uhum. Tipo assim, ficava meio. Ah, então tá. Foi essa confusão inteira, foi esse inferno inteiro, essa construção gigantesca pra quando finalmente as coisas estabilizavam, falar: não, não tem, acabou o amor, entendeu? Acabou a alegria daqui, eu não tô mais tão afim. Porque parece que se você não tá disposta a estar constantemente em conflito, numa confusão, numa coisa de não ter essa sensação de tranquilidade, é como se não importasse tanto. Se você tá tranquila porque você não liga tanto. Acho que é importante a gente diferenciar aqui, gente, duas coisas. Vai lá. De tipo assim, uma coisa é você tá sentindo realmente aquele sentimento. Você tá triste no momento que você imaginou que você fosse estar feliz. Justo. Acontece, acontece. Ontem mesmo nós estamos aqui na caralho da Itália, que sonhamos Nossa, com isso demais. anos. Pra quem não sabe, a gente tomou um golpe da famigerada Urb, que pagamos um tubinho de dinheiro pra gente vir pra cá, pra exatamente esse lugar, e aí não rolou, e dessa vez a gente tá aqui em parceria com a Education, que é uma empresa incrível de Sim. intercâmbios. Obrigada, Então, queridas, por mandarem a gente, tá sendo tudo. realizando esse sonho. Então, a gente tá aqui no nosso terceiro dia realizando um sonho que nós estamos sonhando desde 2021. E ontem a gente tava triste. Triste. Ontem eu falei assim, por mim eu já voltava. Que é isso? E aí, isso é normal, porque a gente não controla o sentimento. Então, se você estiver realmente se sentindo triste, frustrada, enfim, todas as coisas que você não imaginou que você fosse sentir em um momento de conquista, de tranquilidade, tá ok. É acolher o sentimento, entender o que ele te diz e é isso aí. A coisa que a gente tá trazendo aqui é a coisa de você realmente tá se sentindo em paz, mas essa paz não durar 2 segundos. Porque todo esse processo começa. E eu acho que na coisa do relacionamento em si, tem muito mais essa ligação de que sentir em paz não é um sentimento válido, entendeu? De tipo assim, se você tá em paz num relacionamento, ou enfim, na sua vida, mas pegando o exemplo do relacionamento, você não é um sentimento que vale, que é ok, porque você tá tão desacostumado com ele que não é como se, eu gosto muito dessa pessoa e eu estou completamente em paz. É tipo, se eu tô sentindo paz, é porque ela não me traz nada. É que a paz é um pouco tédio, né? A paz é pertinho do tédio. E aí eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu li uma vez num livro, se eu não me engano, foi no Como Curar a Sua Vida, da Nicole Pera. Esse é o nome dela? Lepeira. Nicole Lepera. Gente, esse livro não é um livro que eu recomendo, não.
tem 5 coisas legais nele e tem umas outras coisas que você fica... Que é isso, querida? Viajou. A Mona tá querendo curar autismo com dieta? Eu não vou nem falar mais nada depois disso, porque eu acho que tá errado em tantos níveis que não vale. Mas, enfim, tem essa única coisa que ela falou lá nesse livro que, pra mim, deu uma clicada na minha cabeça. Que ela falou, basicamente, ela tava contando da vida dela, né? Esse livro, ela fala muito da vida dela, do processo dela de curar a própria vida. E ela tava falando que ela veio de uma casa muito tumultuada, muito caótica, com muitos problemas familiares, e briga o tempo todo. E sabe, gente, quando você tá assim numa uma coisa de. A gente já teve Uhum. esse momento assim, onde a gente tá brigando por nada. Ai, vou arrumar um conflito por causa de uma meia que tá fora do lugar, por causa de um negócio. O que acontece? Tá todo mundo reativaço. É tipo. Exatamente. O processo hormonal de entrar num conflito, ele libera, né? Ele é hormonal, libera um monte de hormônio em você. E esse processo, por si só, pode ser meio, entre muitas aspas, viciante. Então, o seu corpo fica acostumado com a liberação de todos aqueles hormônios, né? Um cortisol de estresse muito alto. E aí, a gente fica buscando essa sensação. E aí, esse é um ponto que ela fala nesse livro que me tocou muito, assim, me fez ficar muito mais atenta. Depois disso aí, eu espero que esse episódio seja esse lugar pra vocês, da gente começar a perceber, tá, de onde eu vim, o quão comum era ter liberação de cortisol 15 vezes no dia por coisas completamente pequenas. Ai, a manteiga ficou fora da geladeira e virou uma briga. Ai, a toalha ficou em cima da cama e virou uma briga enorme. Gente, é uma reclamação, um negócio de tudo bem, um ajuste aqui, mas não precisa ser briga o tempo todo, incrível, né? Tem como conversar de boa, tem como resolver o problema de uma forma Resolver o problema, né? resolver o problema, exatamente, não só procurar problemas. E aí a ideia é que quando a gente tem esse organismo meio acostumado com essa liberação de cortisol, muitas vezes a gente busca pelas coisas pra ter essa liberação. Então, você vai ver uma coisa fora do lugar e você vai buscar puxar uma briga de alguma forma, porque pra você, dentro do seu repertório de anos e anos e anos na sua vida, brigar talvez seja normal. E vocês sabem que eu tô falando aqui como uma pessoa que não só tô sendo contra a briga, não. Yasmin é a favor de briga e Yasmin brigava demais. Isso. Só que eu acho que a gente precisa, especialmente quando a gente ganha uma certa maturidade aí, entender que nem toda briga vale a pena, porque tá te custando sua paz. Então, tem brigas que valem a pena e que a gente vai brigar com toda a força e falar, eu sou 100% um boi pra não entrar e uma boiada pra não sair. Então, é isso. Tem isso aqui, é um motivo. Ah, uma pessoa foi homofóbica. Caralho, vamos brigar. Me chama que eu brigo com você. Mas agora, às vezes entrar num monte de briguinha pequenininha por causa de coisas que vai só tirar sua paz. Você tá irritada simplesmente porque é comum que a gente esteja irritada. E daí, se a gente for pensar no repertório da nossa vida geral, a maior parte de todo mundo que tá aqui me ouvindo, vocês me fala aí se você não for uma dessas pessoas, não tem pais que fazem terapia, não tem uma família inteira que fez terapia e que sabe conversar e que conhece o que é comunicação não violenta. Então, é óbvio que frequentemente o nosso repertório vai ser desse lugar de conflito, de briga, de. E aí, quando essa é a realidade, a paz parece tédio. É. E eu acho que nem só isso, eu acho que tem uma grande coisa de tipo, a gente se acostuma com tudo. A zona de conforto não é necessariamente o que é legal, o que é confortável, o que é delicioso. É só o que é mais comum na sua vida. Então, se é mais comum ter discussão, é mais comum ter a questão de estar sempre num modo mais reativo, a coisa da tranquilidade, ela não só parece tediosa, como ela parece perigosa. Ela parece uma coisa, tipo, não estou vendo realmente uma coisa que tá vindo, eu vou ser pega desprevenida. Então ela ativa um nível de ansiedade, às vezes, que é muito grande de verdade. Porque é isso, é uma coisa completamente nova. Você ainda não. Às vezes você ainda não teve nem experiência suficiente pra saber que depois da paz vem um pouquinho mais de paz. Às vezes vem felicidade, às vezes vem tristeza, mas de cochilo. Às vezes não necessariamente vem uma confusão, vem um problema que você não olhou, vem uma questão dessa. Mas isso é o que a gente acostuma. Então, realmente, às vezes uma paz quando você tá na escola
E você fala, nossa, hoje é um dia muito tranquilo, é porque você esqueceu um dever de casa. E aí você vai descobrir amanhã. E aí isso constrói o seu repertório de que eu fiquei tranquila e eu esqueci uma coisa. Eu fiquei tranquila e eu... Por isso, inclusive, planejamento entra aí. Porque a gente... Esse tanto de repassar a tarefa na cabeça é a gente também evitando essa paz e evitando esquecer uma coisa. Esquecer, dar um deslize em algum lugar. Então, tipo, eu acho que também tem esse fator de não só ser um tédio, mas que a gente fugiria por outras coisas, um entretenimento, enfim, várias coisas, mas ser um perigo que a gente está identificando, falando isso não é normal na minha vida. Se isso está acontecendo é porque alguma coisa vai acontecer ou está acontecendo nesse momento e eu só não tô vendo. Mas não pode ser, sabe? Entende essa sensação? E isso eu acho que é muito interessante a gente começar a desconstruir. E uma outra coisa que eu acho é que, por exemplo, esses costumes que a gente tem emocional, a emoção é muito sobre o contexto. Então a gente se sente reativo, às vezes, porque o contexto é parecido, mas a gente não consegue ver que não é igual. Então, tipo assim, esse contexto, por exemplo, da amiga da Yasmin, que ficava minimamente ok no relacionamento, e aí, de repente, já tem que acabar, ou vai acabar, ou vou fazer uma nova confusão, ou a outra pessoa vai fazer uma nova confusão. Isso, provavelmente, em outros momentos da vida dela, teve um relacionamento completamente ok, saudável, que chegou nesse ponto, mas a cabeça dela já falou, uai, o contexto desse ponto é que a próxima coisa que vai acontecer, o cérebro da gente tá sempre prevendo a próxima coisa, é uma confusão, é uma traição, é uma coisa que eu não tô vendo. Então, tudo isso se reúne na coisa de ser muito difícil ficar em paz. E aí, aqui eu quero puxar um pouco a responsabilidade pra gente mesmo. Porque é aquela grande coisa. A autorresponsabilidade. A gente não tá falando de culpa, não tá falando de nada. A vida é sua. A única pessoa capaz de te fazer ficar em paz é você. E, de modo geral, a pessoa mais experiente em te tirar da paz também é você. É claro que, né, 1 milhão de circunstâncias, 1 milhão de coisas, a gente vive num mundo cheio de gente em volta da gente, mas as pessoas do lado de fora, elas influenciam menos do que a gente imagina na nossa parte de dentro. E aí é legal a gente pensar sobre isso pra gente começar a considerar o quanto eu tô sabotando a minha paz, o quanto eu tô criando situações, ou criando pensamentos, ou criando 1 milhão de coisas pra me tirar da paz, porque eu não acredito que eu mereço essa paz. Que aí eu acho que é esse segundo lugar que a gente entra, de pensar assim, tá, minha vida foi um caos até agora. Beleza, esse é o meu repertório. Uhum. O meu repertório é de confusão, de um problema atrás do outro, de estresse e uma caralho a quatro. Eu quero que minha vida seja assim pra sempre? Vamos supor que não. Então como é que a gente faz? Quais são as situações onde você controla? As situações que estão dentro do que você pode fazer, onde você tá criando esse estresse pra você? Onde você tá procurando esses problemas? E aí é esse tipo de coisa, de tipo, tá num momento completamente em paz e começar a entrar numa pira e processar 1 milhão de pensamentos e fazer 1 milhão de coisas ali, pensando que não tem alguma coisa que eu tô perdendo de vista, tem alguma coisa que vai acontecer daqui a pouco. Ok. Talvez tenha alguma coisa que você tá perdendo de vista, talvez tenha alguma coisa que vai acontecer daqui a pouco, mas isso significa que você não é capaz de lidar com a coisa que você tá perdendo de vista ou com a coisa que você tá esquecendo quando esse problema chegar? Por que a gente também entra nessa ideia de ter que resolver os problemas antes deles existirem? Eu acho que a gente entra um pouco na pira de que se você resolver tudo antes que exista, você não vai sentir o efeito daquilo, e 2, talvez tenha um dia que você fique em paz. Pois é, só que aí é uma cilada enorme, né? Eu tô em paz agora, então eu vou antecipar os problemas pra poder ficar em paz no futuro. Por que a gente não fica em paz agora? Já tá em paz agora, já fica. Eventualmente, realmente, vai acontecer alguma coisa que vai te tirar do eixo, que vai atrapalhar, porque a vida é real, a vida acontece, 1 milhão de coisas acontecem, 1 milhão de pessoas estão em volta da gente, é óbvio que vai ter problema. Já falamos sobre isso, não vai ter alívio sobre 3 coisas aqui nessa face dessa terra. Dor, trabalho constante e incerteza. Então vai ter problema, vai ter problema. Se você achou 1 minuto que não tá tendo problema, ao invés de buscar o problema que você não tá vendo naquele minuto, aproveita aquele minuto. E espera o problema chegar daqui a pouquinho. Eu tô dando esse sermão aqui, é pra mim. É 100% pra mim, é 100% pra mim. Autocrítica total. Não, esse podcast inteiro é eu falando pra mim mesma, mas especialmente quando eu dou uma
empolgada, assim, de falar: "Meu Deus, como que a gente tá dando essa bobeira?". Eu tô falando, na verdade, como que eu tô dando essa bobeira. Porque é isso, é nesse momento aqui, poxa, uma vida completamente tranquila, tô feliz. Meu trabalho trouxe a gente aqui, que quem não tem a menor noção, a gente saiu de Mariana, uma cidade com 60.000 habitantes. Hoje eu tenho mais seguidores do que tem pessoas que moram na minha cidade. A Yasmin do passado sonhou com todos os minutos do que eu vivo agora. E aí agora eu fico me preocupando com a Yasmin do futuro o tempo todo. Não! Se vai ter valido a pena pra Yasmin pro futuro, enfim. Exatamente! Não, 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 não. Vamos parar um pouquinho e olhar em volta e falar: "Não, eu mereço essa paz também. E a Uai, passei por todas essas coisas difíceis, por 1.000.000 de coisas, pra quê? Pra passar por mais coisa difícil? Não! Pra ter um minuto de paz, pra poder comer um panini falando: "Ai, que delícia". Sofrer de calor na Itália, sim, com certeza, mas tomando um pensar: gelato. "Tô na Itália sofrendo de calor, caralho". A gente tem muita dificuldade de aceitar as coisas como elas são agora. Muitas aspas, muito, né, tem coisas que são realmente inaceitáveis, difíceis de aceitar e é isso aí, vamos nos revoltar, vamos ficar sentindo as coisas que precisa sentir. Mas às vezes a gente quer tanto, tipo, a gente tá num momento que tá tranquilo e a gente começa a procurar as coisas que ainda não estão perfeitas, porque pra gente ainda a paz ainda é uma coisa muito. Eu vou mudar a paz aqui pra contentamento, Isso, que eu ótimo, acho porque que é mais paz fácil, porque parece paz. inalcançável, né. Porque é. E aí eu acho que a paz aqui que a gente tá falando é uma paz inalcançável, porque a visão que a gente tem de paz é uma pessoa 100% pacífica, nada acontece na vida dela, nenhum problema vai aparecer, tudo tá em paz, tudo tá quase. Paz é uma coisa divina, né. É, uma coisa assim muito. Uma fotografia desse momento. É uma Quem tá em fotografia. paz? As estátuas de mármore que a gente tá vendo aqui. Exatamente. De resto, não tem essa tranquilidade, essa paz, essa falta de movimento das coisas. As coisas estão acontecendo o tempo todo. O que a gente está querendo trazer aqui é a coisa de, às vezes, encontrar um pouquinho de contentamento, de falar: sei que as coisas não estão perfeitas, sei que vai acontecer coisas daqui a pouco, sei que eu posso me preparar melhor para X situação, Sei que dá pra melhorar, que eu podia usar esse tempo pra melhorar. Claro, sempre dá pra melhorar, mas e aí? mas também sei que o momento de agora é esse. A gente tá aqui, adoraria estar aqui no inverno. Talvez eu ia estar vendo neve? Não. Na Itália neva? Não sei. Queria estar aqui em um momento menos quente? Com certeza. Queria estar aqui sabendo falar mais italiano? Com certeza. Mas coisinhas de falar, não, tem um contentamento aqui, tem um nível de conforto que eu não tô vendo, porque eu queria que tudo fosse diferente. Então eu acho que às vezes olhar e falar o que eu realmente queria que fosse diferente, porque eu precisava, ou o que eu quero que seja diferente só porque é impossível parar. E eu acho que a coisa de parar todas essas movimentações, de tentar se aprimorar 1000 vezes, de tentar resolver 1000 coisas, é muito dessa sensação de o que acontece se eu parar um pouquinho de tentar arrumar tudo. As coisas vão sair todos do lugar, esses milhões de pratos que eu tô equilibrando vão todos cair no chão, ou eu vou descobrir que, na prática, eu tô gastando mais energia tentando arrumar tudo do que realmente arrumando a minha vida toda, deixando mais confortável pra mim. Que esse trabalho todo tá sendo mais desgastante do que se eu só não fizesse ele, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa começar a diferenciar, de entender quais esforços na nossa vida são realmente necessários e quais são só porque a gente não acha que é seguro não se esforçar numa área, não melhorar o tempo inteiro. Como, tipo, o que isso diz da gente? Por exemplo, a coisa do autoconhecimento e do autoaprimoramento, enfim. Às vezes, eu sou uma pessoa que preciso voltar a fazer terapia, mas nesse momento não estou fazendo. Por quê? Porque eu tava cansada de ficar o tempo inteiro me analisando e pensando: meu Deus, aí eu tenho que resolver isso, aí eu tenho que resolver aquilo. Isso só tava me impedindo de aproveitar a pessoa que eu sou agora. Que tem as vantagens, que tem as E desvantagens. que já fez uns 8 anos de E terapia. que já fez 8 anos de terapia. Exatamente. Então, assim, esse tipo de coisa. Porque pra onde que a gente quer ir com essa vida intocada? Essa pessoa intocável, essa versão finalizada de você? Por que você quer ela? Por que precisa que ela exista agora, sabe? Eu acho que é isso que a gente espera da paz. Uma versão que você não precisa pensar mais. Que você não precisa trabalhar mais em qualquer coisa da sua vida. E isso eu acho um pouco improvável mesmo de Não, não acontecer. existe por causa da coisa de que sempre vai ter
trabalho. Sempre vai ter coisa pra ser feita. Não no sentido de trabalho remunerado capitalista, mas no sentido de ter que agir sobre coisas. E aí que talvez seja o momento de você olhar pra sua vida e falar: beleza, eu faço meu café da manhã já pensando no meu trabalho. Mas e se eu só fizer meu café da manhã pensando, ó, que gostoso o cheiro do café, gente? Nossa, que delícia o pó de café. E encontrar esse pedacinho de contentamento, que você não tá preocupado com o próximo segundo. Que você não tá preocupado com o que vai acontecer no resto do dia. Mesmo que seja, assim, difícil pra porra, porque a gente tá sempre preocupado. Mas de começar a trazer um pouquinho mais disso pra sua vida, pra você começar a se habituar com essa sensação de não ter que olhar tudo, não ter que estar realmente atenta de tudo. Uma coisa que minha psicóloga querida me falava muito é que muitas vezes a ansiedade ela não tá te protegendo de nada. Ela só tá te fazendo sofrer 2 vezes. Porque você tá sofrendo antes, e aí quando acontecer, não vai deixar de. Ah, legal, eu sofri anos porque pensando numa possível demissão. Aí quando eu fui demitida, eu não sofri, não, porque. Já tinha sofrido. É, que eu já. Não é isso que vai acontecer. Você vai sofrer anos, e aí quando você for demitido, você vai sofrer de novo. Então, será que o sofrimento de quando você foi demitida parece que a gente não consegue fazer? Vai sofrer mesmo. Será que então a gente não consegue diminuir esse aí de passar anos antecipando essa demissão e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e sofrendo todo dia? Pensando, poxa, se eu tenho um emprego aqui agora, vou só aproveitar esse emprego. E vamos nessa. O que, que é o melhor? Tem uma coisa que eu acho muito legal, é a coisa de fazer o seu melhor. O que, que é fazer o seu melhor, gente? Sem sacrifício e sem negligências. De alguns dias, eu tô muito insegura sobre o meu trabalho, eu tô muito insegura sobre falar ao vivo no podcast. Eu não vou fazer nenhum esforço a mais que vai me sacrificar, vai sacrificar minha energia, vai sacrificar a minha saúde mental, mas eu também não vou fazer um esforço a menos porque eu quero sabotar essa situação. Eu vou fazer exatamente o meu melhor, que muda todo dia, que muda de acordo com como você tá, com a energia que você tá, com o nível de sono que você teve, que você comeu hoje, vai mudar, mas o seu melhor é suficiente. E acreditar que esse é o máximo que dá pra fazer mesmo. Que não adianta a gente tentar ficar sofrendo porque ele não é o que a gente imaginou. Porque na prática você tem a segurança de que é isso. Esse é o máximo que dá pra fazer. E aí isso me traz um pouco de paz em vários momentos assim que seriam mais caóticos se eu tentasse exceder muito o que eu sou capaz de fazer agora, exceder muito como eu sou agora, sabe? Isso me traz um pouquinho mais de contentamento. Me diz se traz pra você também a partir de agora. Pra mim, essa coisa de toda vez que eu tô em paz, eu sentir que tem um problema, ela acontecia muito porque eu achava que se eu não estava ativamente trabalhando em melhorar, eu estava ficando pra trás. Tá entendendo? Uhum. Gente, a galera, eu acho que a gente já deve ter comentado sobre isso em outros episódios, mas a galera do empreendedorismo e do não sei o quê, eles são a coisa do o seu trabalho de hoje não é o que te traz os resultados de hoje. Então, os resultados que você tá colhendo hoje são fruto de todo o trabalho que você teve no passado. Uhum. Então, se você relaxa, entre 1 milhão de aspas, agora, você tá prejudicando o seu resultado do futuro. E é assim que eu não tirei férias em 9 anos. É. Foi bom pra você não tirar férias em 9 anos? Não sei dizer. Porque não teve outra opção. E porque Você vai voltar daqui a 30 dias pro Brasil e vai descobrir que foi péssimo, que você devia ter tirado férias antes. é isso de, tipo, a sensação de não poder parar, de não poder realmente parar. É isso. Beijo! Então, beijo, beijo, tchau. Então, eu fui conversar muito na minha terapia que eu tenho essa obsessão por evoluir e por. Tinha bem mais. Mas tinha essa obsessão por evoluir, por estar sempre em movimento, por estar sempre fazendo melhor e não sei o que, não sei o que, e que não tem fim. Burnout, que foi o fim. O fim foi o burnout. O fim foi chegar lá e falar, tá, parece que eu tinha a sensação de que se eu parasse de tentar ser melhor, eu ia morrer. Sem nenhum exagero. Tipo assim, morrer. Tá, morrer metaforicamente, vai, mas meio que a sensação era quase de morte mesmo. Eu acho que isso aí é pegadinha do ego, sabia? Eu ia falar isso agora. Que é a morte realmente. pra ele. Exatamente. Quer contar essa fofoca Não, do pode ego? Porque eu acho que essa fofoca do ego tem tudo a ver com esse negócio aí. Você me corrige se eu estiver errado, que eu acho que você é melhor nisso que eu. Gente, o ego é uma parte da nossa cabeça que Que não é o inimigo, não viu? é o inimigo, ao contrário do que Ryan Holiday fala. O ego é uma parte da nossa cabeça que tá ali pra ser meio operacional.
tá? Pelo menos eu vou aqui da minha coisa ser Essa corrige, parte, tá? a minha visão também é muito mais yoga do que... Tá. Então, na minha cabeça aqui, o que eu entendo é que o ego é uma parte da nossa cabeça que existe pra facilitar o processo. Então, ele é tipo um secretário, ele é um executor, ok? Então, você fala assim pro seu ego: nossa, ego, meu coração realmente quer ir pra Itália. O ego fala: ah, é? Seu coração quer ir pra Itália? Então, vamos lá. Vamos fazer um planejamento, vamos montar isso aqui, vamos estruturar isso aqui, que lá, que vai dar tudo certo e que a gente vai conseguir ir. Não é o seu eu verdadeiro, lá do fundo da sua alma, que necessariamente está preocupado com o preço da passagem, com a conversão do euro. Acho que quem está preocupado com isso é o ego. Só que aí, quando a gente para e pensa no momento presente, agora, nesse segundo que você tá me ouvindo, agora. É nesse momento presente, não tem problema nenhum. O que você tem que fazer agora? Eu tô de férias. Aí, mas assim, agora, nada. Tô aqui falando com vocês, mas não existe mais nada que é pra eu fazer agora. É só isso aqui. E aí, então, é uma sensação de que o ego meio que morre no agora. Porque ele fica tipo, qual que é o pouco em problema que eu tenho desuso, aqui pra né? resolver? Exatamente. O que eu tenho pra fazer? E aí ele vai e fala assim: ah, menina, eu tô morrendo. O ego morrendo no agora. Fala: não posso morrer de maneira nenhuma. Toma aqui um problema. Vamos pensar sobre esse problema. Que se a gente pensar sobre esse problema, você vai mandar esse problema pra mim, aí eu vou ter que resolver esse problema, e aí eu vou ter que não sei o quê. E aí, quando a gente tá em paz, a gente cria um problema. E aí é assim que eu acho que é uma armadilha do ego. Qual que é a sua opinião? Eu concordei. Eu ia trazer mais a coisa da identidade mesmo. De como que a gente... O ego também é muito ligado a essas identidades que a gente protege. Então, você era pequena e todo mundo falou, ai, você é uma... No meu caso, você é uma aluna tão boa, você é tão dedicada. Então, hoje em dia, quando eu não me dedico numa aula, eu fico... então eu sou quem? Se eu não sou... Eu continuo sendo eu, né? Essa coisa também... Quem assistiu Divertidamente 2, é isso. Todas essas coisas fazem parte da gente. Mas o ego fica apegado a algumas coisas, ele tira umas coisas que não concordam com essa grande narrativa que ele tá construindo pra você e acrescenta detalhes que ele fala, isso constrói essa personalidade. Então, o que eu acho também que acontece é de, por exemplo, se você tem uma... Normalmente, você é apreciada, valorizada, reconhecida por ser uma pessoa que tenta muito, que tá sempre em movimento, que tá fazendo coisas, que não para, que passa por cima dos seus limites. Quando você começa a fazer o processo contrário, você tem um pouco de medo de quem eu sou agora. Porque essa foi a identidade que foi construída. Essa é a identidade que as outras pessoas às vezes amam. Que eu sou admirada por isso, que eu sou reconhecida por isso. Que os meus amigos, quando eles vão falar de mim, eles falam disso. Então é realmente uma quebra de identidade, às vezes, para uma pessoa. E que eu acho que é grande parte de nós aqui, que são pessoas que passaram muito da vida tentando ter esse funcionamento alto em todas as áreas da vida. Ser super produtivo. Tipo, né? A gente fala aqui muito de produtividade, você deve ter parado aqui por causa de produtividade, e que, de repente, você tá falando, não, eu acho que talvez fazer todas as minhas tarefas hoje seja menos importante do que descansar, do que passar as últimas horas do meu dia jogando joguinho, porque sou uma pessoa, né, que quer jogar joguinho e vou jogar joguinho. Então, assim, eu acho que tem essa armadilha também de quando a gente tá em paz, da gente sentir que talvez a gente tá perdendo uma coisa que não é só o momento de agora, que é um pedacinho da nossa identidade, de quem eu sou se eu paro. E até isso, de quem eu sou se eu paro de tentar me ajustar. Eu nunca vou ser a versão perfeita que eu acho que merece tudo, que merece ser amada, que merece o descanso. Eu nunca vou ser ela, porque eu parei de tentar ser ela, e a gente para de reconhecer que você já é. Você já é essa versão. Porque a única que existe é você. A versão que você tá agora é a única versão que tem sua. Todas as outras são da cabecinha. Linda, linda, linda. Acho que vale aqui colocar na lista um episódio sobre identidade, hein? Inclusive, você pode ouvir também o episódio de Por que a autoestima não basta. Porque a gente fala um pouquinho de por que, A que é gente só não, essa... é só ela que fala. É verdade. Por que só essa sensação de de coisas que eu faço muito bem não basta pra gente gostar da gente? Por que tem que ter mais do que isso? E aí, dando uma breve recapitulada aqui no episódio. Então, pensando nessa ideia de por que eu sinto que quando as coisas estão em paz, tem alguma coisa errada. Número 1, nosso repertório. As coisas da nossa vida que fizeram com que a gente se acostumasse a estar sempre em caos e não acostumada com nem um pouquinho de paz, nem um pouquinho de contentamento.
Então, esse é o primeiro ponto. Avalia isso. Você tá sentindo que sua vida tá um belo de um caos toda vez que você tem paz, você acha que tem uma coisa errada, que é um sinal cósmico de que vai dar alguma coisa errada, então pensa aí em como é que foi a sua vida toda e como que o nosso repertório é de que as coisas realmente dão errado com frequência e que talvez a gente precisa redefinir essa ideia de que, sim, podem ter momentos de paz dentro da nossa vida, desse tipo que você não falou, de tipo, ai, é uma semana de paz, um mês completo de paz. Não. É uma paz na hora de tomar o seu café da manhã, é uma paz na hora que você tá tomando o seu banho, é achar esse contentamento em várias partes pequenininhas. Coisa 2, se você tá com esse sentimento de que quando as coisas estão em paz vai acontecer um problema, ansiedade, né? A ansiedade de talvez eu não tô vendo o problema, talvez o problema tá acontecendo e eu não sei onde é, talvez o problema tá se preparando pra acontecer e vir maior do que nunca. Então a ansiedade fala bastante aí com vocês. E aí aqui eu recomendo muito que, se você tiver essa sensação, senta com um papel e uma caneta e escreve o que você tá sentindo. Por que eu sempre falo isso e vou falar 1 milhão de vezes? Porque ajuda a gente a tirar da cabeça aquele emaranhado de pensamento e ser obrigada a colocar numa linha lógica. E aí a gente começa a entender o que a gente de fato tá pensando e não só ficar preso no sentimento físico, sabe? A gente consegue dar uma racionalizada naquilo ali pra entender o sentimento mesmo. Então, E acho que até porque uma ansiedade geralmente tem uma aceleração, né? E escrever, você tem que desacelerar o seu pensamento. porque você não escreve a velocidade que você pensa e isso é ótimo. Inclusive, se a sua ansiedade estiver gritante, crises, situações, procurar um terapeuta, procurar tratar também essa ansiedade, lidar com ela de uma forma mais saudável. Se você está aí procurando terapeutas, nós temos o Cuida, que é um projeto de saúde mental da Flor de Mim, @cuida flor de mim. que dá aí para você pesquisar várias psicólogas que conversam da mesma coisa que você, mesma parte dessa comunidade, que podem te ajudar um pouquinho aí nesse processo, E viu? pra que vocês saibam, que eu acho que a gente nunca falou disso claramente, a gente não ganha nem 1 centavo com Cuida, né, tudo ali que a única pessoa que recebe dinheiro é a psicóloga quem você tá contratando, se for uma vaga social é a psicóloga que tá possibilitando isso, então fica aqui um grandessíssimo beijo pra todas as psicólogas que Sim. fazem parte do projeto do Cuida Flor de Mim, que é um projeto que existe simplesmente pra cuidar das cabeça maluca que ouve a gente. Só isso, com todo amor e carinho, com gentileza, sem nenhuma intenção ali de, nossa, lucrar em cima da saúde mental das pessoas. Não, não é sobre isso. É isso. Beijo para todas as psicólogas e beijo especial para a Grazi, que idealizou todo esse projeto. Que inclusive tem um podcast dela também que chama Pra Sim. Tomar Cuidado. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que é isso. Esses são os 2 pontos principais Que se desdobram nessas outras coisas. que a gente falou durante vários minutos. Isso. E perceber até quando você acha que você não merece ter paz, que você não é essa pessoa, que você não se permite deixar chegar esse momento mesmo, esse contentamento. Até onde que é realmente uma coisa do mundo, que realmente a sua vida tá muito caótica, o que é super comum, pode estar acontecendo realmente. Ou até onde é a sua cabecinha falando, eu não sei o que é isso aqui, então vou funcionar como se fosse caos. Vamos E lá. possivelmente é um pouco dos 2. Mas É. aí a gente tem que entender que o que a gente consegue lidar um pouco melhor e diminuir é a parte que é dentro da nossa cabeça. Então, vamos olhar pra ela. E aí, um terceiro ponto aqui que eu acho que é legal da gente falar, que sobe a foice e o martelo aqui, é pensar que a gente vive numa realidade capitalista, 100% focado na produtividade, 100% focado em fazer a gente acelerar e fazer o máximo possível e tá cansada e consumir pra tentar se sentir melhor e 1 milhão de coisas. Então, sim, esse sofrimento pode estar vindo daí também, de achar que você tem que ser melhor que outras pessoas pra conseguir estar num lugar e conseguir mais dinheiro e lá, 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 que não é verdade absoluta, mas também não é mentira. Então, assim, é entender como é que a gente pode navegar no meio desse mundo capitalista sem perder completamente a nossa saúde mental, tentando preservar pouquinhos dela quando a gente abre mão de uma coisa ou outra pra falar: "Não, minha paz vale mais". E aí aqui eu vou passar um rápido pano pra esses italianos, e parece que espanhóis também fazem isso, que, assim, claro que é um pouco mais fácil fazer isso quando você não foi colonizado e não tem toda uma, né, vocês já sabem dessa história. Mas, aqui, gente, o restaurante fecha para almoço. Fecha o restaurante inteirinho. Ele fala: ninguém tá aqui, não. Aqui Essas de 2 próximas às 2 horas. 3, não vai ter como você almoçar aqui se você quiser almoçar nessa hora. Então a gente fica pensando numa cidade igual essa, que tá apinhada de gente.
fechar na hora do almoço é abrir mão de ganhar dinheiro, por exemplo. Que sim, eles têm muito mais facilidade de fazer isso, porque a grana deles aqui realmente consegue comprar qualidade de vida, que não é muito real dentro do Brasil. Mas pensar que, ok, talvez a gente não consiga fazer isso dessa forma, mas que às vezes é importante abrir mão de estar se melhorando e se desenvolvendo um pouquinho pra descansar, pra tomar um banho com calma, sem pensar numa solução de um problema, sem usar seu banho pra criar uma coisa, usar seu banho simplesmente pra tomar um banho, pra estar com você, tomar café da manhã, sem correr pra próxima coisa e não sei o quê, se for possível. Mesmo que seja um café da manhã de 5 minutos, você tomar provando o gostinho do que você tá provando, do que você tá comendo, ao invés de pensando em tudo que você tem que resolver daqui a pouco, já é achar um pouquinho dessa paz, um pouquinho desse contentamento nas coisas. Eu vou fazer uma indicação aqui vintage. Vou indicar pra vocês o filme Questão de Tempo. Ó, Se você nunca viu esse filme, então você que alegria, porque eu queria esquecer ele pra assistir de novo. E se você já viu, assiste de novo, porque eu tenho certeza que você não lembra de tudo completamente, que você vai se emocionar de novo com ver tudo aquilo ali. É um filme romântico, mas que tem uma não vou dar tanto spoiler, mas que tem um brilhozinho ali que fala muito sobre essa ideia de a nossa necessidade de refazer as coisas ou de imaginar que a gente poderia ter feito melhor, poderia ter feito de uma forma mais adequada e que na prática não é tão verdade assim, a gente já fez, já acabou, é isso. Então a gente pode ficar em paz e achar felicidade nas coisas todas da face da Terra. é lindo, É lindo, 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 lindo. lindo, Eu dei lindo, uma lindo. arrepiadinha só de lembrar de uma cena aqui, ó. Gostosinho demais, assista aí, final de semana, sabe? Ah, não sei o que eu vou assistir, assiste Questão de Tempo, faz uma pipoquinha, baixa as luzes da sua casa e Assiste. assiste isso aí, assiste sem o celular. E depois, gente, uma sugestão aqui só porque eu acho legal. Sentiu alguma coisa assistindo? Escreve, desenha, deixa registrado num lugar. Que aí toda vez que você olhar, você vai falar, ah, foi isso aqui, ó. Grava muito mais na cabecinha da gente. E é uma delícia. Ah, e só pra vocês saberem, dia 13/8 a gente vai mudar de era. A gente vai entrar no Sim. departamento de arte. Vai ter uma live às 19 horas, onde a gente vai contar pra vocês toda a fofoca da era. E que tem uma convidada especial, que algumas de vocês já estão um pouquinho acertando, mas que vem aí, vai ser muito legal. E vai ser muito legal. E lançamento completamente internacional, viu? Completamente internacional. Spoiler pra quem não tá sabendo, já ficar aqui, ó. Quem pode ser? Quem pode ser? Uhum. Então, gente, beijos pra vocês. Arrivederci. Italiana. Aham. E a gente se encontra próxima semana.